Então, assim, os números voltados ao sistema criminal são próximos de zero em relação à prisão, né. A gente tem alguns casos de condenação sim, mas voltando para o trabalho análogo ao de escravizado não doméstico, lá da primeira pesquisa que eu falei, e aí conversão em pena alternativa, em medidas alternativas, mas prisão mesmo, muito difícil. Então isso é uma coisa que obviamente estimula. Eh, as multas, como eu falei, elas não são significativas, o que causa um certo receio é a lista suja, mas hoje em dia, inclusive, também é de conhecimento público que o nosso ministro ele fez algumas avocações de processos para retirar empresas da lista suja, então até isso também está havendo uma interferência na fiscalização. Então é isso, a gente vive num país que, apesar de ter mecanismos, principalmente no âmbito administrativo, no âmbito do poder executivo, de investigação, de apuração, eh, ter os auditores fiscais do trabalho atuando diariamente, e isso eu posso dizer com muita tranquilidade, atuando diariamente dentro das nossas prerrogativas e cumprindo a obrigação legal de fazer esse resgate quando a gente encontra. A gente não tem, necessariamente as multas adequadas, a gente não tem um sistema judiciário que acompanhe. Aí a gente pode falar da Justiça do Trabalho, né, aí da atuação parceira que a gente tem nesses casos e em tantos outros, mas aqui falando do trabalho análogo ao de escravizado, com o Ministério Público do Trabalho, com a Defensoria Pública da União. São instituições que atuam juntamente com a Auditoria Fiscal do Trabalho nessa política pública. Quando a gente organiza tanto em nível estadual quanto em nível nacional, né? Aí eu falo de Grupo Móvel Nacional, que existe desde 1995, ou em outras ações organizadas pela nossa coordenação geral, que fica em Brasília. Nós sempre convidamos, a gente planeja a ação e a gente convida o Ministério Público do Trabalho, a Defensoria Pública da União, uma força policial, costumava ser Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, esses dois mais fortemente. Hoje a Polícia Rodoviária Federal está até impedida de fazer aí por questões do STF, então está sendo mais com a Polícia Federal. E a gente tem dificuldade pessoal, tanto da Auditoria Fiscal do Trabalho quanto da Força Policial, mas recentemente a gente recebeu novos auditores, o que é muito, está sendo crucial assim para a gente continuar respirando eh, nessa busca do trabalho digno no Brasil, porque não adianta a gente ter os instrumentos e a gente não ter gente para fazer. Então, É interessante porque você fala, na verdade eu fiquei, bem, contente com a tua resposta, porque realmente ela permite a gente entender um pouco mais por que que tem esse costume, daria para se dizer, né. Todo ano a gente sabe que vai ter números, bastante estrondosos, né, no que tange ao número de resgate. Isso que a gente está falando dos números de resgate, né, que são, digamos assim, exitosos a despeito de qualquer coisa, né. Sabe-se lá quantos são aqueles que a gente ainda não sabe e não conseguiu resgatar, né. sim, com E certeza. mas daí você menciona uma questão que a gente ficou também, matutando desde de que do momento que a gente fez a conversa lá sobre a Sônia, que é bom, a gente tem poucos instrumentos, inclusive punitivos, ou pelo menos não necessariamente punitivos, mas tem poucos instrumentos, poderosos para conseguir barrar, digamos assim, ou pelo menos colocar medo para que não se faça esse tipo de prática. E agora está relativizando por conta das últimas atuações do ministro. Então eu queria que tu explicasse o que que é essa ação de avocar que o ministro fez, se foi a primeira vez na história que o Ministério do Trabalho fez esse tipo de ação, e qual que é o problema por trás dessa ação do ministério. A vocação é um instrumento em tese previsto na CLT, mas é um dispositivo muito antigo e o entendimento nosso da carreira e de outros tantos parceiros na política de combate ao trabalho análogo escravizado e também parceiros da própria sociedade civil, organizações, enfim, é que esse instrumento ele já teria sido revogado pela Constituição Federal de 88, mas ele se apega a um dispositivo da CLT, no nosso ver em desuso, né, já revogado pela Constituição de 88, que permitiria essa avocação. A nosso ver, ela é uma terceira instância, porque a nosso ver a análise do auto de infração ela é feita dentro do Ministério do Trabalho. Tem duas instâncias previstas, tem uma primeira instância que é no Estado, onde é lavrado o auto de infração,
Caso eu lavre um auto na Bahia, ele vai ser julgado primeiro na seção de multas e recursos, que é uma seção separada da seção de inspeção do trabalho, que é a seção na qual eu estou vinculada. O auditor fiscal do trabalho que faz a ação fiscal, ele fica na Secretaria de Inspeção do Trabalho. E quem está julgando o auto de infração, ele fica em outra seção, que é a seção de multas e recursos. Então, uma pessoa dessa seção de multas e recursos vai julgar esse auto de infração. E aí, a empresa, o empregador, pode ser pessoa física, pessoa jurídica, enfim, não concordando com essa decisão, digamos assim, de primeiro grau, ele pode recorrer para que ela suba para a CGR, que é a Coordenação Geral de Recursos, em Brasília, e aí vai haver uma outra análise técnica, também desvinculada da Secretaria de Inspeção do Trabalho, também desvinculada do local onde ocorreu a ação fiscal, né? Da secretaria onde ocorreu a ação fiscal. É análise totalmente técnica de pessoas que entraram através de concurso público, que estudaram para estarem realizando esse trabalho. E aí a gente entende que vem uma terceira instância política, porque o ministro ele é um cargo político, e isso não sou eu que estou dizendo, isso é um fato, né? Os ministros ocupam um cargo político de escolha do presidente da República e decide que tudo aquilo ali que já passou pelo devido processo legal, já teve ampla defesa, já teve o contraditório, aquilo ali é nulo, aquilo ali deve ser desconsiderado e aquele auto deve ser julgado improcedente ou nulo. Eh, Inclusive foi colocado um sigilo por um tempo, a gente só soube bem depois que essas avocações aconteceram e esses documentos eles ficaram em sigilo por bastante tempo. E eles estão sendo discutidos judicialmente, né? O entendimento da carreira, dos sindicatos, das associações, dos parceiros, Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública da União, enfim, é de que essas avocações elas não deveriam ocorrer. Elas de fato seriam essa terceira instância, elas seriam uma interferência política na fiscalização do trabalho, violando diversos dispositivos nacionais e convenções internacionais. Basicamente é isso. Uhum. É a primeira vez que acontece, não é a primeira vez que se tenta, não é a primeira vez que o empregador solicita essa avocação com base nesse dispositivo da CLT, mas nunca tinha sido feito por nenhum ministro, ironicamente está sendo feito aí no governo Lula. Isso é muito grave, né? Eu acho que para quem está acompanhando a gente nesse momento, é deixar bem claro o que a Liane já expressou. Você está falando, bom, tem várias instâncias técnicas, trabalhadores de carreira, que não são cargos políticos, que fazem uma análise minuciosa e comprova, houve uma infração, nesse caso do trabalho análogo à escravidão. E aí você vai lá numa instância direta com o ministro e você consegue avocar por cima da coisa. Então você vê a dificuldade. E isso é bastante expressivo porque um dos processos não foi com qualquer empresa, foi com a JBS, não foi? Então, a gente está falando da JBS, que é, salvo engano, o principal capital mundial no ramo alimentício de carne, se eu não estou enganado. Se não é o principal, é um dos principais. Então, a gente não está falando de pouca coisa, a gente está falando dos peixes grandes, digamos assim. Então, é muito emblemático saber, na verdade, que que essa ação começou a ser praticada agora nesse governo, com o Ministério do Trabalho, é bem, bem sensível. Mas eu queria saber, você falou, há um entendimento de vocês de que, bom, a Constituição de 88, na verdade, ela já daria os elementos judiciais para Sim. fazer letra morta. Por que exatamente? É porque a fiscalização ela tem que ser independente. Ah, tá. Isso é um princípio que está Isso na é um Constituição. princípio. A fiscalização ela tem que ser independente, não pode ter interferência política. E a gente entende essa avocação como uma interferência política. Além da vocação, essa interferência que ocorreu no caso da JBS que eu citei, houve mais algum caso? Porque você falou no plural. Já tiveram alguns casos, não foi só a JBS, inclusive teve uma fiscalização nossa lá da Bahia, que foi avocada também, uma outra empresa. E tiveram também umas avocações não relacionadas com trabalho escravo, de outros processos de autos de infração. Uhum. Eh, É um momento difícil, né, assim, para a política pública. E eu espero que judicialmente a gente chegue a uma reversão disso. Porque, como eu disse, administrativamente a gente tem os instrumentos, a gente tem as boas práticas, a gente tem, a inspeção do trabalho fazendo o trabalho que precisa ser feito. E a gente precisa fazer esse trabalho sem interferência, né, a gente precisa fazer esse trabalho de maneira técnica, como a gente vem fazendo há muitos anos.